A visão que a Regiane nos trouxe aqui é sempre primordial para todo mundo se sensibilizar com relação ao tema e levar isso no dia a dia e multiplicar em cada local que a gente esteja, em cada fábrica, em cada casa, na nossa família mesmo, levar essa ideia da diversidade. A nossa abordagem aqui ela vai ser um pouquinho mais técnica, já passando para a gente entender o que a legislação dispõe a respeito da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? E, especificamente com relação a isso, qual seria o papel do Ministério do Trabalho nesse tema. Próximo slide, por favor, Fábio. Então, falando um pouquinho de lei, a gente sempre tem que entender que nós temos o nosso guia maior. E qual que é o nosso guia maior quando a gente fala em legislação? É a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é a lei máxima. Nenhuma lei pode estar abaixo da Constituição e ela tem alguns pontos que tratam desse tema. Eu destaco aqui 3. Primeiro, voltando ao que é o papel do Ministério do Trabalho em relação a isso, é o artigo 21, no inciso 24, que fala que a União, o governo federal, ele tem a obrigação constitucional de instituir e manter uma inspeção do trabalho, uma fiscalização do trabalho, para verificar o cumprimento de todas as regras atinentes ao serviço, na indústria, no comércio, no serviço, na agricultura, em qualquer atividade laboral. E isso a União perfaz por meio do Ministério do Trabalho, que tem um órgão específico voltado à fiscalização. Isso é um mandamento constitucional. Então, o nosso órgão, a nossa entidade, ela vai fiscalizar todo o tipo de regras que influi, que impacta dentro do ambiente de trabalho. Normas de segurança e saúde, a cota de deficientes, se os empregados são registrados ou não, se a jornada está cumprida a contento, com períodos de descanso ou não, férias, 13º, vale transporte, tudo mais. Outro dispositivo importante, que é fundamental, que seria o conjunto básico de direitos dos trabalhadores, está no artigo 7º, né? Então, por que não se pode suprimir o direito do trabalhador ter férias, ou salário mínimo, ou 13º? Porque o artigo 7º diz que são direitos sociais de todos os trabalhadores urbanos e rurais terem uma série aí de mais de 30 direitos assegurados constitucionalmente. E esse artigo 7º, ele não esqueceu as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são lembradas em alguns pontos da Constituição, e um deles é esse artigo 7º, que fala a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Coloquei ainda a expressão portador de deficiência, porque é o texto original da Constituição, embora a gente saiba, né, acredito que todos saibam, deve ter sido abordado em algum momento, provavelmente na data de ontem, que hoje em dia a gente tem que tratar pessoa com deficiência. O portador de deficiência não é uma nomenclatura mais adequada, porque, como a Regiane abordou, a deficiência é um atributo da pessoa que tem essa condição. Não é algo que ela porta e possa dispor quando ela bem entender. É um atributo intrínseco à personalidade. Mas a Constituição ainda mantém essa redação original. E um outro inciso, um outro artigo da Constituição que eu destaco é o artigo 170, né, que fala da ordem econômica. O que a empresa, o que o país deve buscar no tocante à sua atividade econômica, né? Nós sabemos que nós vivemos num país capitalista, né? A Constituição referenda isso, não há nenhum mal em um empresário entrar no mundo dos negócios objetivando ter lucro, mas ele também tem alguns deveres, né? Que é a função social da propriedade, a função social da empresa. Isso é um princípio do direito empresarial, né? O empresário, ele pode, sim, agir buscando lucro, a maximização dos seus resultados, porém, a própria Constituição, a nossa lei maior, dispõe que a empresa, o empregador, não deve esquecer o seu dever para com a sociedade. Então, quando a gente fala em responsabilidade social, no dever ou na conduta do empregador auxiliar pessoas com deficiência ou qualquer outro grupo que sofra algum tipo de discriminação, nós não estamos falando de bom mocismo, simplesmente de algo que a pessoa faz por questão de índole. É um mandamento que tem amparo constitucional. Então, essa trinca aí de dispositivos é o primeiro mote aqui para a gente tratar. Seguindo, por favor. Abaixo da Constituição, nós temos todo aquele conjunto de leis
inferiores. Código Civil, Código Penal, CLT, entre várias milhares de leis federais, estaduais e municipais que nós temos pelo país. Dentro da lei de cotas, dentro desse aspecto da inclusão da pessoa com deficiência, a Lei 8.213 de 91, que já tem aí 27 anos, mais de um quarto de século, é a lei que foi regulamentar como as empresas devem cumprir esse dever de inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E a opção feita lá em 1991 foi gerar uma obrigação mínima de inserção de pessoas com deficiência aos empregadores de maior porte. Então, no artigo 93 dessa Lei 82.13 de 91, o legislador impôs que as empresas, a partir de 100 empregados, elas têm que ter um determinado número mínimo de deficientes ou reabilitados pelo INSS. Então, pode ser um deficiente, qualquer que seja a espécie de deficiência, né, intelectual, física, auditiva, visual, múltipla, ou pode ser também um reabilitado pelo INSS. Então, de 100 empregados até 200 são 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, e mais de 1.000 empregados, nós chegamos no máximo da cota, que é de 5% de empregados com deficiência ou reabilitados. Importante destacar que, para esse quantitativo, para essa análise, a gente sempre leva em consideração o total de empregados que a empresa tem, somando matriz e eventuais filiais que ela tenha no país inteiro. Então, se tem uma empresa com sede aqui em Curitiba, que tenha filiais em 10 estados diferentes da federação, a gente soma todos os empregados existentes em todas as unidades da federação e, desse total, a gente vai verificar em qual patamar a empresa se inclui, e aí a gente extrai a cota devida que ela deve ter de pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. E o parágrafo 1º, só para deixar claro também, que é uma obrigação que foi muito tempo negligenciada não só pelas empresas, mas também pelo Poder Fiscalizatório do Estado, né, que é a questão da substituição, né, da mão de obra com deficiência ou reabilitada. O que acontece? Esse artigo, parágrafo 1º do artigo 93, ele diz que quando há uma dispensa imotivada, ou seja, uma dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador de um empregado com deficiência, essa demissão só pode acontecer se ela for precedida de uma contratação de um substituto de condição semelhante. Por quê? Porque a obrigação de cumprir a cota, ela não acontece só no momento X, no momento que a empresa tem de apresentar a sua regularidade perante a fiscalização. A obrigação de cumprir a cota, ela é uma obrigação permanente. A empresa tem que cumprir a cota hoje, amanhã, depois de amanhã, e por aí vai. Então, se ela demite alguém e espera lá semanas, meses, anos para substituir essa pessoa, ela está incorrendo numa irregularidade de ficar muito tempo abaixo da cota. E isso é algo que o Ministério do Trabalho tem começado a verificar de maneira bastante incisiva, se eu não me engano, desde 2014, se eu não estou enganado. Próximo slide, por favor. E abaixo dela, aqui uma questão mais simples, né? Nós temos a Constituição, nós temos a lei num segundo momento, e abaixo da lei nós temos os atos menores, né, feitos pelos órgãos do Poder Executivo que regulamentam um determinado tema. E, no que toca à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tem esse documento que é a Instrução Normativa número 98 de 2012. É esse documento que vai trazer detalhes de como a empresa deve fazer os seus laudos caracterizadores de deficiência, por exemplo, qual é o procedimento que a fiscalização deve adotar para verificar esse cumprimento, uma série de detalhes. Então, se por acaso houver necessidade de saber detalhes adicionais, esse documento é uma fonte de consulta interessante. Ele não é extenso, tem lá 25, 30 artigos, não muito mais do que isso, e ele vai trazer detalhes sobre o modus operandi da fiscalização do Ministério do Trabalho no que toca à cota de pessoas com deficiência. Próximo slide. Falando um pouquinho aqui do que é a nossa realidade, né? Falei há pouco que só vai ter a obrigação legal
de ter pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS, as empresas que tenham 100 ou mais empregados, sempre na somatória da matriz com eventuais filiais, né? Lembrando que, caso haja filiais, né, em diferentes pontos do território nacional, a fiscalização ela é sempre centralizada. Por exemplo, lembrando que nós estamos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Aqui em Curitiba, na região metropolitana, nós temos a Volkswagen, né, em São José dos Pinhais. A Volkswagen é uma empresa que nós não fiscalizamos no Paraná. Por quê? Porque a matriz da Volkswagen não é em Curitiba, é no estado de São Paulo, provavelmente em São Bernardo do Campo, né, deve ser a matriz. Então, quem fiscaliza a cota de pessoas com deficiência de uma empresa como a Volkswagen é o Ministério do Trabalho, responsável pelo local onde a empresa tem a sua matriz. Então, aqui nós temos fiscalização na Renault, mas não temos na Volkswagen. Isso quer dizer que não há fiscalização na Volkswagen? Não. A fiscalização lá em São Paulo vai verificar o cumprimento da cota no país todo, em todos os locais em que o cumprimento da cota deve existir. Então, só esse comentário para vocês entenderem que pode acontecer de a empresa ter uma filial, uma extensão importante, com milhares de empregados, como é o caso, mas, mesmo assim, o Ministério do Trabalho local ele não consegue fiscalizar a cota, mas ele consegue sempre, se há algum problema reportado, levar isso ao local onde a empresa tem sede. Então, pensando em empresas com 100 ou mais empregados sediadas no Paraná, nós temos, dados atuais, 2.283 empregadores que devem ter pessoas com deficiência. Então, esse é o número estadual. Se a gente tirar um extrato mais regionalizado, pensando em Curitiba, região metropolitana e mais alguns municípios, litoral do estado, alguma coisa assim, que são os municípios vinculados diretamente aqui à nossa sede, nós temos um total de 1.051 empregadores. E apenas no município de Curitiba, nós temos um total de 651 empregadores que têm sede aqui na cidade e têm 100 ou mais empregados no seu conjunto de trabalhadores. Como é que se dá a fiscalização, né? Qual que é o nosso procedimento, como é que a gente verifica esse cumprimento que a legislação colocou lá no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. O Ministério do Trabalho, como todo órgão do governo federal, ele tem objetivos ou metas institucionais, que são fixadas por lei, né? A cada 4 anos, né, é feito lá uma lei chamada Plano Plurianual, né, que vai determinar o que cada repartição pública federal deve atingir num período de 4 anos. Né? Então, sempre no primeiro ano do mandato presidencial, ou seja, em 2019 vai ter a criação de um novo plano plurianual, e essa lei que norteia a ação governamental, ela vale por 4 anos. Dentro desse plano plurianual, existem algumas questões vinculadas a essa inserção da pessoa com deficiência. Por exemplo, esse plano plurianual determina, impõe para nós aqui no Paraná, que a gente busque, ao longo de cada ano, inserir cerca de 2.200 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ou seja, que a gente fiscalize empresas em montante suficiente para tentar buscar a inclusão de cerca de 2.200 pessoas com deficiência no estado todo. Não há uma meta regionalizada por cidade ou por região, mas no estado todo a gente deve buscar esse número. E, além disso, como eu mencionei anteriormente, tem aquela questão da rescisão do contrato de trabalho do PCD, que venha a ser demitido de maneira imotivada. A gente também deve buscar um certo número dessas situações para coibir, né, esse tipo de prática que é ilegal. Para atingir esse número que eu mencionei, de cerca de 2.200 inserções de pessoas com deficiência, anualmente a gente faz cerca de 600, 700 fiscalizações de PCD, pensando no estado todo. Cerca de metade delas, ou às vezes um pouquinho mais até, são feitas aqui na região de Curitiba, nos 40 municípios que estão vinculados à nossa sede. Então, fazendo um cálculo aí de 2.200 empresas que existem no estado
e se a gente faz cerca de 600 ou 500 fiscalizações por ano, a gente tem uma média de que mais ou menos a cada 4 anos o empregador ele volta a ser fiscalizado. Esse prazo pode ser maior ou menor, mas normalmente esse ciclo é de cerca de 4 anos, dado o que a gente tem de cumprir e dada também a nossa força de trabalho disponível. Como é que a gente seleciona, né? Como é que a gente vai saber quais empregadores a gente deve fiscalizar? Em qualquer área da fiscalização do trabalho, a gente atua por demandas ou internas ou externas, né? O que é uma demanda externa? Quando um trabalhador vai ao Ministério do Trabalho e denuncia que ele está sem registro na empresa X, isso é uma demanda externa. Por quê? Alguém de fora do Ministério do Trabalho relatou uma irregularidade. Então, alguém de fora relatou um problema e isso passa por uma triagem e, conforme a possibilidade, a gente vai e atende essa demanda. Isso que acontece diretamente pelo trabalhador, também acontece por sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, polícia. Tem uma série de órgãos que demandam de nós a realização de algumas ações. Essas são as demandas externas. No que toca à inclusão da pessoa com deficiência, nós temos um baixíssimo número de demandas externas. Eu conto nos dedos de uma mão, em 2 anos que eu fiquei na coordenação, o número de denúncias feitas relativamente a essa questão. É muito pouco frequente que alguém diga que a empresa X não cumpre a cota ou que a empresa Y discrimina ou assedia uma pessoa com deficiência ou qualquer tipo de consideração semelhante. É muito raro esse tipo de demanda externa. E isso, para nós, é uma dificuldade, porque a gente não tem uma precisão clara de quais são as empresas que realmente têm uma conduta mais discriminatória ou aquelas que realmente têm boa vontade, mas encontram dificuldades para inserção. A gente não consegue ter esse feedback muito claro, porque há muito pouco retorno da sociedade para conosco. Não sei se é por medo de represálias, não sei se é por falta de conhecimento de que existiria esse canal que a pessoa poderia verificar, mas é surpreendentemente baixo o número de demandas externas no que toca à inserção de pessoas com deficiência. Então, a maior parte das demandas que nós temos são demandas que a gente chama de internas, ou seja, a gente consultando os sistemas informatizados à disposição, a gente verifica quais os empregadores estão devendo cumprir a cota, e aí a gente notifica esses empregadores para cumprimento. Então, pode ser com base na região geográfica, pode ser com base no segmento econômico, pode ser com base no déficit, né, no tanto de deficientes a menos que aquela empresa possui. Então, tem uma série de situações que a gente utiliza os sistemas informatizados para selecionar os empregadores que vão ter de comprovar a regularidade para nós no Ministério do Trabalho. E essa fiscalização, ela pode se dar pessoalmente, né, o auditor fiscal indo até a empresa, seria uma fiscalização direta, ou pode acontecer, o que é mais comum, a fiscalização indireta, que é aquela em que o empregador recebe lá um documento por via postal, determinando um dia e um horário para que ele compareça e apresente uma série de documentos. Seguindo. Como usual, né, sempre que um auditor fiscal do trabalho recebe uma ordem de serviço, ele tem até o mês seguinte ao seu recebimento para encerrar e 5 meses para abrir a fiscalização, perdão, e 5 meses para encerrar a fiscalização. Então, o nosso padrão, o nosso usual, né, de acordo com os nossos normativos internos, é que uma fiscalização seja encerrada em até 5 meses. Então, é muito comum que o empregador que não tenha a cota cumprida, ele queira um prazo maior. Isso é possível, mas isso é um caráter excepcional. E o excepcional ele só é concedido em situações excepcionais. Então, o usual que a empresa deve estar ciente é de que o auditor fiscal ele não tem mecanismos para elastecer a seu bel prazer aí a fiscalização. Então, o máximo é esse prazo. Considerando também o artigo 628 da CLT, caso esse prazo ele seja descumprido, né,
nós temos o dever de lavrar um auto de infração por esse descumprimento, né? Então, o artigo 628 da CLT fala que a toda irregularidade que a empresa cometer deve corresponder um auto de infração. Então, nós, passado esse prazo, passada a possibilidade de regularização, o auditor fiscal do trabalho tem por dever de ofício fazer o auto de infração pelo descumprimento da cota. E aí, a consequência que a lei impõe a esse descumprimento é uma multa administrativa que varia nesses valores que eu expus no slide, de R$ 2.331,32 até R$ 233.130,50. Esse valor é baseado, né, calculado no montante de déficit que a empresa tem. Então, se a empresa tem 5 pessoas com deficiência, mas a sua cota seria de 10, a gente usa aqueles 5 que estão faltando para o cumprimento da cota para calcular essa autuação. É mais ou menos esse valor mínimo multiplicado pelo número de pessoas com deficiência faltantes para o cumprimento da cota, acrescido lá de um aumento previsto na legislação. Seguindo. Questões e dificuldades recorrentes para nós, né, que todo mundo que trabalha com deficiência ouve, né? A primeira, a Regiane já abordou, né? O que é deficiência, né? Nós temos uma dificuldade grande de conceituar legalmente a deficiência, porque a deficiência é um conceito médico, um conceito clínico, um conceito de saúde, né? A gente não consegue, a lei não consegue delimitar com precisão, com extensão, todos os tipos de deficiência. Em alguns casos, ela faz isso a contento, por exemplo, deficiência auditiva, ela tem parâmetros lá que um exame audiométrico ela consegue fixar o que seria uma pessoa com deficiência ou não. Mas em muitos outros casos, né, como perda de mobilidade, sempre vai existir aquela zona cinzenta. Será que isso deve ser enquadrado como deficiência ou não? Será que isso pode ser enquadrado como deficiência ou não? E essa resposta ela é sempre clínica, ela é sempre do ponto de vista de saúde da pessoa e não tanto regulamentada em lei. Outro argumento que a gente sempre ouve, né, dos empregadores, né, que não há PCDs ou pessoas com deficiência interessadas naquela vaga disponível, né? Então, quando a gente fiscaliza com frequência empregadores para verificar o cumprimento da cota, a gente sempre ouve alguns argumentos recorrentes. E esse talvez seja um dos principais, né? A pessoa diz que tem a vaga disponível, ela anuncia aquela vaga, mas ninguém aparece. Por que acontece isso, né? Tem que ser avaliado o porquê disso acontecer. Muitas vezes acontece esse desinteresse porque não há um engajamento da empresa nessa procura e também a oferta ela não é efetiva. A empresa tem lá dezenas, centenas de postos de trabalho com distintas necessidades de remuneração, distintos horários, mas ela só vai ofertar para a PCD aquele posto mais baixo dentro da escala de funções que a empresa tem. E isso, obviamente, vai gerar ou pode gerar algum tipo de desinteresse. E aí a pergunta que fica é, por que você só vai alocar deficiente no posto mais baixo dentro da sua estrutura organizacional? Por que não pensar em outros cargos, em outras possibilidades de inclusão, né? Não há PCDs qualificados, um outro argumento também recorrente. A qualificação, a capacitação do trabalhador não é um problema exclusivo da pessoa com deficiência, né? A gente sabe que um dos problemas do país como um todo é que o trabalhador, em geral, ele tem menos capacitação, menos qualificação do que seria o desejável, né? Isso é uma reclamação, inclusive, do setor patronal e é justificada e tem uma participação de responsabilidade enorme do Estado, que não fornece lá educação a contento ou cursos técnicos a contento, esse tipo de coisa. Mas, uma vez que a Constituição dispõe a necessidade de haver a efetiva inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, também há o dever de as empresas abraçarem, com algum tipo de medida, essa qualificação do trabalhador com deficiência. Por que não contratar alguém e prepará-lo durante o contrato de trabalho com uma qualificação melhor? A gente não deve aceitar de maneira primária, de cara, que o empregador possa se eximir desse compromisso de contratação de pessoas com deficiência sob a simples alegação de que não há PCDs qualificados. Outro problema também que a Regiane já abordou anteriormente, né?
não podemos colocar PCDs na maioria ou na totalidade das funções existentes na nossa empresa. É muito comum que a empresa diga a nós que ela atua com um maquinário X ou no local Y, ou que tem determinados caracteres que impedem que um deficiente trabalhe lá. Isso não se sustenta por diversos fundamentos, mas sendo breve, né, a gente tem que pensar que a deficiência é um conceito tão amplo que é muito difícil de a gente imaginar um posto de trabalho, seja ele qual for, né, em que não seja possível a alocação sem grande dificuldade de um deficiente de algum tipo de natureza. Então, talvez o posto não seja facilmente adaptável para um deficiente físico, mas um deficiente visual ou auditivo pode ocupar aquele posto de trabalho ou vice-versa. E, ainda que assim não seja, ainda que haja a necessidade de adaptação, por que não pensar nisso, né? Por que não pensar na adoção de medidas que comportem, né, a acessibilidade de todo tipo de deficiência a postos de trabalho específicos. E aí eu trago uma lei recente, relativamente recente, que é a lei que fala, é a Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala da questão da vedação de restrição ao trabalho de pessoa com deficiência a qualquer trabalho, né, sendo vedada a exigência de aptidão plena, né. O empregador, ele não pode exigir de nenhum empregado a aptidão plena da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não tem aptidão plena, ela tem uma limitação intrínseca à sua condição. E isso deve ser respeitado de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Próximo. Só isso. E, já finalizando, né, a gente sabe que a inserção da pessoa com deficiência, ela é difícil. Nós, do Ministério do Trabalho, eu creio que todo mundo que trabalhe com essa situação, a gente não tem como negar de que é difícil trabalhar com a inserção da pessoa com deficiência, né? Trabalhar com gente, em geral, já é difícil. Você ter esse tratamento pormenorizado, individualizado para cada situação de deficiência que aparece para você, para a sua empresa, é algo sempre difícil. Mas dificuldade é uma coisa e impossibilidade é outra. E esse trabalho de convencimento que a gente tem que fazer, e que nós já estamos atrasados, né? A gente está aí há 27 anos com essa legislação e em alguns ramos, em alguns locais, a gente ainda está engatinhando. Então, a dificuldade, ela não implica, ela é muito diferente da impossibilidade. A inclusão, sim, é sempre possível, por mais que seja difícil. E a dificuldade, quando existe em qualquer aspecto da vida da gente, ela existe para ser superada. E tem que ser superada de acordo com o engajamento de cada um, com a boa vontade de tentar resolver o problema, pensando sempre no aspecto humano, né? O trabalhador com deficiência, a pessoa com deficiência, não é uma pessoa com menor valor do que uma pessoa dita, entre aspas, normal. Essa pessoa merece respeito, né? E isso deve primar sempre a ação de qualquer empregador e de qualquer associação, qualquer órgão que esteja diante desse problema. Então, passando o próximo slide, eu agradeço a atenção de todos, tá? Eu deixo aqui no meu slide final o meu contato, né? cassiano.gonçalves@mte.gov.br. Qualquer pessoa que eventualmente tenha algum questionamento a fazer a respeito desse assunto, né? Ou que conhecer alguém que tem algum problema, eu falei anteriormente, a falta de feedback que a gente recebe da sociedade é gritante. Então, quem conhecer, de repente, algum deficiente que no chão de fábrica está sendo discriminado ou está sofrendo alguma medida, pode usar esse canal para a gente tentar, na medida do possível, tentar intervir para a melhoria dessa condição. Muito obrigado a todos.